Olá, hoje nós recebemos aqui o secretário de Obras de Cuiabá, Vanderlúcio Rodrigues. Estamos ao vivo com transmissão pelo Facebook e vamos falar sobre os programas de asfaltamento da capital. Você que quiser participar, estiver conosco aí no Facebook, pode mandar os seus comentários, as suas perguntas, que a gente vai transmitir para o secretário. Secretário, obrigada por ter aceito aí o convite de estar conosco aqui no RDTV. E nós queremos, assim, já indo direto ao ponto, né? Nós recebemos o candidato ao governo de Mato Grosso, Mauro Mendes, numa entrevista, e ele afirmou abertamente, isso está no site RD News, no RDTV, né? Que o prefeito Emanuel Pinheiro estaria mentindo por afirmar de ter feito já 180 quilômetros de pavimentação em Cuiabá. Nós gostaríamos de aprofundar essa questão e saber do senhor como é que está essa situação, quanto realmente, efetivamente, já foi feito de asfaltamento e qual vai ser a meta para a capital de pavimentação. Isso. Primeiro, dar um bom dia a todos, dar um bom dia a você, aos funcionários do RD News, a todos que estão nos assistindo. No início da gestão do nosso prefeito, Emanuel Pinheiro, nós fizemos um programa Minha Rua Asfaltada, que era levar a infraestrutura a vários bairros de Cuiabá. Hoje Cuiabá tem aí aproximadamente 700 quilômetros sem pavimentação, são quase 200 bairros aí sem asfalto. Nós traçamos uma meta inicial bem ousada, né, uma meta que o prefeito colocou, para tentar universalizar a parte de pavimentação em Cuiabá. Nós já montamos um programa, o nome do programa foi o Minha Rua Asfaltada, e com isso nós abrimos já 43 frentes de serviço. São alguns bairros para pavimentar 100% do bairro, e outros onde faltava assim 3, 4 ruas, 5 ruas, igual o exemplo Jardim Gramado. Faltava poucas ruas, Jardim Gramado 1, nós vamos lá e estamos asfaltando essas ruas. E outros que é integral, igual São Roque. E dentro dessas 43 obras, tem algumas que nós já concluímos. E tem outras que estão em estágio bem avançado, tem outros que estão em estágio inicial. Então tem de todo. Então às vezes houve uma confusão. O que o prefeito disse, que nosso programa hoje em andamento, nós estamos contemplando 185 quilômetros. Aí nós dividimos entre obras que estão concluídas, algum asfalto que já está concluído, outros asfalto que está em fase de execução e outros asfaltos que está em licitação. Então, você somando tudo isso aí, dá essa quilometragem entre concluído, em execução e em fase de licitação. De concluído, o que já tem? De concluído, o senhor tem aí uma tabelinha, tenho, né, com tudo os aqui números. Anotado, o resumo. De concluído dessas 43 obras, nós temos 15 obras. Esse está 100%. Até o critério que nós utilizamos de conclusão é diferente do critério que o Mauro Mendes utilizava. Por exemplo, o critério nosso da gestão Emanuel Pinheiro é a obra 100% concluído, com asfalto, com drenagem, com a calçada, com meio-fio e com sarjeta. Que já é diferente da gestão anterior. Por exemplo, a gestão anterior deu como concluído a obra do Pedra 90, que é o grande baluarte, o asfalto inteiro, mas não concluíram. Nós tivemos que fazer todas as bocas de lobo. Nós fomos concluir a obra de pavimentação do Pedra 90 agora. O mês passado, que a Caixa Econômica, que lá é uma obra em parceria com a Caixa Econômica Federal, tem recurso federal, o mês passado que nós concluímos a obra de pavimentação do bairro Pedra 90. Que era da gestão do Mauro que Mendes, foi inaugurado em 2016, só que inauguraram lá sem fazer a parte de bocas de lobo e a parte de drenagem. Tanto que tivemos que cortar até o asfalto para fazer as ligações de boca de lobo. E por isso que nós, às vezes, nós não damos como concluído. Se nós dessemos como concluído, só quando tiver 100% pronto. É diferente, não sei se os ouvintes estão vendo, os critérios, né? Os critérios nossos é obra pronta, não é obra pela metade, entendeu? Então, nesse critério nosso aí de obra 100% tecnicamente, com engenharia
buscando a perfeição, nós temos 15 concluídas, 15 obras. 20 em execução e 8 em licitação. Destes aí, concluída com a obra 100% pronta, englobando o meio-fio, a calçada e a drenagem, nós temos 25 quilômetros, 100% concluído. Em execução, nós temos 133 quilômetros prontos. Mas desses 133 quilômetros prontos, nós temos 65 que está concluído. Ou seja, ruas concluídas. Um exemplo, só pega o Dr. Fábio. Dentro do Dr. Fábio, a senhora pega lá, são 17 quilômetros. Nós temos ruas lá que já está asfaltada, com meio-fio e com calçada. E tem ruas que ainda está na fase de drenagem. Então eu não considero ele concluído, pelo critério da gestão anterior já estava concluído, que você fez só o asfalto já considerava concluído, mas pelo nosso ainda não está. Já aproveitando, secretário, que o senhor está falando então da gestão anterior e desses critérios diferentes, né? Quantos quilômetros então na gestão anterior, a gestão Mauro Mendes fez? 170, pelo que tem no cadastro lá da prefeitura, 170 quilômetros. 170 quilômetros que está cadastrado como obra concluída lá. Pela metade, né? Assim, pelo critério, sem por exemplo, fio, como o senhor vamos está supor, explicando. lá está... Então são 500 quilômetros. Não sei também o número. Lá está assim, por exemplo, dá como concluído Pedra 90, um exemplo. Nós estamos terminando agora. Inclusive, o termo de recebimento para a empresa que concluiu e pela Caixa Econômica foi dado incluído, terminado agora. Não foi em 2016, porque não foi feita as bocas de lobo, não tinha sido feito calçado, um monte de coisa que nós tivemos que passamos o ano de 2017 e metade do ano de 2018 para concluir. Então, eu considero obra pronta depois que você pega o termo de recebimento da empresa, faz a vistoria final, termina todos os dispositivos de drenagem, aí eu considero concluído, concluímos agora. Aí essas obras, por exemplo, que estão sendo concluídas, que são da gestão passada, elas entram digamos, na conta de vocês, não, de não obras entra aí? porque nós, por exemplo, o Pedra 90, nós estamos terminando agora, né? Terminamos toda a drenagem, já computou porque foi feito em 2016, então nessa conta... Mas é com o orçamento do ano? É, com o orçamento nosso, então nessa conta aí que você só faz o asfalto e não faz mais nada, entendeu? Que deu 170, que se for descontar isso aí, porque vamos supor, a obra do Novo Paraíso nós terminamos agora, que está computado, e outros aí dá 170 quilômetros, né? Se for contar a obra concluída, aí não dá quase nada. Bom, já tem até uma pergunta de um internauta aqui, então querendo saber do bairro dele, Alexandre José. O prefeito prometeu asfaltar o residencial Ana Maria, desde o início do mandato e até hoje nada. Tem previsão? É igual eu falei para a senhora, estou aqui com a relação, em licitação eu tenho 8 obras. Como você pode ver aqui, Residencial Ana Maria, está aqui, a obra número 38, que é das 43. Residencial Ana Maria foi uma promessa, eu estive lá com o prefeito de pavimentar todo o bairro. Está em processo de licitação. Foi homologada a licitação. A licitação hoje está sendo, a parte mais difícil de uma obra hoje, é essa parte burocrática, que é a licitação. Tem um monte de recurso, vem... Uma empresa às vezes não está satisfeita com o resultado, é um direito dela. Cada recurso você tem que abrir prazo de 5 dias úteis para a empresa apresentar o recurso, depois você abre mais 5 dias úteis para as outras empresas contestar aquele... E aí vai. Mas agora chegamos ao final. A licitação foi homologada, encerrou, e agora está em fase de confecção do contrato. Entendeu? Então, já foi... quando que deve iniciar? Eu acredito aí que dentro de uns 10 dias aí nós estamos dando a ordem de serviço para a empresa fazer a obra. No meu gráfico aqui, igual eu falei, das 43 obras, ela é uma das 8 que está em licitação. Tá aí, Alexandre, então fica aí a resposta para você, né? Qual é a meta traçada pela Prefeitura até o final da gestão? Nós tínhamos uma meta bem ousada, que era dos 600, mas devido à questão econômica do país, que realmente as receitas caíram muito, os repasses, tanto de convênio estadual e a nível federal também, diminuiu muito. Aí nós estamos redimensionando, mas a nossa meta é
estender o máximo possível. A senhora vê que nós já começamos aí com 1 ano e 7 meses de gestão. Já estamos com 185 quilômetros já desenhado, planejado, tirando esses 8 obras que estão em licitação, que dá 26 quilômetros, o setor de 160 está em todo vapor, está sendo trabalhado. Dentro dessa meta ousada de 600, vocês já tinham definido assim quais as regiões que seriam, que iriam receber esse asfalto e aí de repente por causa dessa situação econômica podem não receber? Já tem isso não, a nossa meta planilha, era por exemplo? disso, lógico que nós vamos ter que, se não configurar aqueles repasses de recursos planejados, nós vamos ter que reduzir um pouco, né? Mas a nossa meta é atender todas as regiões de Cuiabá, principalmente aqueles bairros mais antigos, com a densidade demográfica maior, né? Onde causa maior atendimento à sociedade. A gente já viu, aí eu não saberia apontar qual o bairro, secretário, mas a gente já viu assim, pessoas reclamando, isso já de muito tempo, que a determinada rua consta na prefeitura como asfaltada e ali não existe. Vocês têm um levantamento disso? Não, isso aí, assim, o que acontece, foi uma coisa que eu deparei muito. Eu ia em bairro e via a placa, por exemplo. A senhora vai no Despraiado. Lá tem uma placa muito grande de 2 quilômetros que a gestão anterior colocou lá para ser pavimentada. Entendeu? Tá a placa lá. Então, uma das primeiras visitas que eu fiz foi lá, o pessoal falou, ó, aqui já consta tudo asfaltado, que tá a placa aí da gestão anterior, tá lá a placa. Então, mas às vezes não foi pago o serviço, que de repente a gestão precipitou, colocou a placa, e depois o recurso não saiu, ou não teve recurso para fazer a obra. Então fica aquela impressão para a população ali, que aquela obra saiu e foi paga e a empresa não executou. Então aí você chega lá hoje, eu falo aí, tá vendo? Aqui consta na prefeitura que está asfaltado, mas não está asfaltado. Porque você chega lá, não está. Né? Foi só assim, às vezes a ânsia de colocar a placa. Entendeu? Por isso que nós não colocamos placa, nós só colocamos a placa, fazemos o evento de lançamento da obra, só após assim estar 2 semanas, 3 semanas, já com os maquinários em execução. Aí nós vamos lá, fazemos o evento com as máquinas de execução, para quê? Para não causar essa falsa impressão, mas isso aí não existe. Né? Mas assim, o senhor sabe quais os locais que tem placa e não foi executado e vocês vão executar? Aí. Tem vários. Né? Porque as pessoas ficam esperando, né? Não, é o que eu estou te falando para a senhora. Às vezes nessa precipitação de atingir uma quilometragem, vai distribuindo placa na cidade, e aí causa isso aí. Igual eu falei para a senhora pega mesmo na Avenida dos Trabalhadores, tem uma placa de duplicação da avenida, até lá na entrada do Planalto, e não está duplicado, né? Então a senhora chega lá, tá a placa, só perguntar para os moradores lá, eles falam a mesma coisa. Aqui no mapa consta... Mas não consta porque às vezes o recurso não saiu, ou abaixou a receita, igual aconteceu com a gente. Aí fica essa impressão. Mas aí nesses casos, secretário, nesse caso, por exemplo, da Avenida dos Trabalhadores, vai ser duplicado? Vai, porque agora... a placa está lá Não, essa está da gestão anterior, né, a placa, né? Mas nós não colocamos placa nenhuma lá. Aqui, inclusive, mas está na previsão de obras. Não, mas na nossa está aqui, dentro que eu falei para a senhora aqui, ó. Por exemplo, dentro das 8 obras em licitação, consta a continuação da duplicação da Avenida do Trabalhador, mas ela está como em licitação. Ela está passando por todo aquele processo, aí está em fase de homologação da empresa, então logo tem a empresa vencedora, aí sim, aí nós vamos iniciar o serviço, aí umas 2 semanas depois que as máquinas tiverem, aí nós vamos lá e colocamos a placa, para depois não ficar essa falsa impressão, né? Que tem a placa que não foi feita. Para as pessoas que nos acompanham, para elas saberem se o bairro delas vai ser contemplado, quando, vocês fazem uma divulgação no site da prefeitura, como é que elas podem procurar a secretaria para saber, olha, o meu bairro está nesse projeto, esse ano, é ano que vem? Só procurar lá, nós estamos à disposição lá, né? O setor nosso de comunicação é muito questionado isso aí, até pela imprensa, pelos moradores, sempre estão lá. Nós estamos à disposição para falar, para dar a informação que for necessária.
para o ano que vem, tem alguma alteração no projeto de vocês, desse programa? O que nós temos programado é isso aqui que eu falei para a senhora, são 185 entre os prontos, os em execução e os que estão em licitação. Isso é que está programado, que tem um recurso já alocado pela nossa gestão, né? Pela nossa gestão Emanuel Pinheiro. Aí, para o ano que vem, conforme tiver economia, a questão de recurso, repasse federal, convênio com o governo do estado, aí nós vamos ampliando, conforme, para não criar essa questão de placa, né? Senão você avança muito e não consegue concluir o que tem. A Secretaria de Obras, ela também está reunindo as licitações de obras das outras secretarias? Como é que está essa questão, secretário? Era uma ideia inicial... Só mudando um pouquinho, né? Era uma ideia inicial, era centralizar as obras, tudo na Secretaria de Obras, tanto as obras civis como de infraestrutura. Mas só que tem alguma legislação que, por exemplo, as obras da Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde exige que a própria Secretaria de Saúde tenha um setor específico. Isso é norma. Então, nós não conseguimos centralizar. A mesma coisa na Secretaria de Educação, que as obras de educação tenha dentro do setor da Secretaria um setor de engenharia. O Ministério da Educação também exige. Como educação e saúde é maior parte, 90% das obras civis, é dessas duas secretarias. Então, nós não conseguimos implantar essa centralização de obras, né? Tá. Ficou do jeito que estava. Para a gente encerrar, qual a previsão orçamentária para esses 185 quilômetros que a Prefeitura tem? Hoje, está em média, 1 milhão por quilômetro, dependendo dos trabalhos de drenagem, às vezes é um pouco mais, ou às vezes um pouco menos. Então, se tirar uma média aí, vai dar por isso aí, 180. Mas tem algumas obras dessas aqui, que nós estamos executando com a própria equipamento, com a própria equipe técnica, com os funcionários da própria prefeitura. Então, isso aí baixa bem o custo. Uma grande parte a gente executa direto. Aí baixa o custo da obra. Ok, então tem algum telefone de contato que as pessoas possam buscar informação? Tem sim, tem o telefone da Secretaria de Obras, né? Eu até vou pegar ele aqui, que eu não estou nem sabendo. Como a gente está ao vivo, a gente não combinou isso antes, gente. Eu estou perguntando aqui para o secretário, mas às vezes de cabeça também. A gente não lembra mesmo, né? Mas qual que a gente pode divulgar? Então, a gente está com a assessoria nos ajudando aqui. Estamos ao vivo no Facebook, você que nos acompanha. Deixa eu pegar aqui então o telefone da Secretaria, 3313-3051, isso, né? 3313-3051, obrigada. Então, secretário, obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui, e aí fica essa dica, as pessoas que quiserem tirar essas dúvidas, né? É só ligar lá ou ir na Secretaria de Obras, nós estamos disponíveis lá, atendemos todo mundo lá, todo mundo que precisa, conversa com todo mundo, não fica ninguém sem atender. E qualquer informação, saber se o bairro dele está na programação, se não está, se está em projeto, eu dou informação na hora lá. Ok, obrigada. Tá, joia. Nós conversamos ao vivo pelo Facebook com o secretário de Obras de Cuiabá, Vanderlúcio Rodrigues. Eu vou repetir aqui o telefone para informações, se você quiser saber sobre o programa de asfaltamento no seu bairro, é o 3313-3051. Ele falou então um pouco aqui pra gente sobre esse programa Minha Rua Asfaltada, esclarecendo algumas questões que foram criticadas aqui justamente pelo candidato ao governo de Mato Grosso, Mauro Mendes. O secretário explicou aqui que dos 185 quilômetros que estão programados para a pavimentação em Cuiabá, há um percentual em execução, outro percentual ainda em levantamento de contratação, são etapas diferentes, é a explicação aqui do secretário, e ele explicou inclusive que há critérios diferentes para considerar a obra finalizada. Para essa gestão atual, conforme ele explicou, a obra está finalizada se tiver o asfaltamento, se tiver a drenagem, se tiver meio-fio, calçada, né? E o secretário Vanderlúcio afirmou aqui, então, que na gestão passada não se considerava a obra concluída com todas essas questões e apenas com o asfalto, afirmando aqui que a gestão anterior, então, foram mais 150 quilômetros, 170 quilômetros de asfalto entregues. Então, fica aí
Essa informação para você, a entrevista completa, gravada, fica disponível no site rdtv.com.br, no site RD News, no nosso canal também do YouTube. Você pode assistir novamente, curtir e compartilhar. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.